Aleluia, Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Estamos nessa noite, vamos agora para a nossa pregação, livro de 1 Reis. Louvado seja o Senhor Jesus. 1 Reis, capítulo 6, do 8 a seguir. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Estamos na série vamos gravar a série de Eliseu agora. Essa série está aí no meu canal do YouTube. Nós estamos na série de Eliseu. Irmãos, muito obrigada àqueles que estão confiando, estão se inscrevendo no meu canal. Continuaremos escrevendo, irmãos. Deixa like. Não passe pelo canal sem se inscrever. Ajuda nós no Ministério da Pregação. Muito obrigado pelo carinho de cada pessoa, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe pela confiança. E nessa noite nós estamos na série de Eliseu. Vamos orar agora. Louvado seja o teu Espírito, Senhor. Meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Deus. Senhor maravilhoso. Que eu, a mulher aqui, diminua em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que eu diminua na terra para que o Senhor cresça na minha vida. Meu Deus, sua igreja diminui agora para que o Senhor cresça. E eu convido a presença dos anjos aqui, Senhor. Vai mandando teus anjos dentro da tua casa. Vai mandando a presença do exército do céu neste lugar. Vai colocando na frente desta igreja o Miguel com a espada de luz. Orabandai de raço e de comandagacebre andarabiaceba labriaçuria. Vai pondo Miguel na frente com a espada de fogo. Vai envolvendo este lugar com fogo. Aleluia, vai entrando o fogo de Deus aqui agora. Vai queimando essa sonolência que está pairando aqui sobre esta igreja agora. Espírito da sonolência. Arabianderebiaceba. Toda moleza que estiver entrando em nosso corpo aqui agora, vai sendo agora anjos de fogo. Vai queimando anjos de fogo. Em nome de Jesus agora. Que todo peso agora, todo impedimento contra este culto agora. Rebiada labaxoba rabiandabra labria subicanderemia narracei. Vai entrando dentro desta igreja agora a água da vida. Vai limpando nós agora. Purifica nós agora. Rebrianda, labria, subicandarai. Passa aqui no altar o poder de Deus agora. O poder do Espírito Santo entra em nós agora. Aquece as nossas almas. Ai, decanta, labria, sei. Aquece nosso corpo, aquece o nosso espírito e eu ordem agora ao mundo espiritual agora, que os demônios, que as potestades, que os príncipes das trevas vai dobrando o joelho agora. Todo mal nessa noite, todo impedimento agora, Pai, em nome de Jesus, vai dobrando o joelho, toda barreira na terra e no céu, dobre o joelho em nome de Jesus, Pai. Vai dobrando o joelho, toda barreira agora, todo impedimento em nome de Jesus, meu Pai. Todo espírito contrário nessa noite vai passando em nosso corpo, Senhor. Vai passando em nossa alma, Espírito Santo. Vai tocando na tua igreja, Pai. Venha falar conosco nessa noite, meu Pai. Fala pela palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fala nessa noite, Senhor. Desça no altar da tua casa, Senhor. Que não seja eu a mulher pregando, mas o Senhor. Tu és o nosso professor. Tu és, meu Deus, o nosso mestre. Tu és o Deus poderoso. E eu dou a ordem agora ao mundo espiritual agora, aos demônios, às legiões, à potestade, aos príncipes das
que vai dobrando o joelho e põe as mãos para trás, vai se rendendo ao nome que é sobre todo nome, Jesus. E ao nome do Senhor Jesus seja dada a honra, a glória e o louvor. Senhor, enquanto eu prego, visita a tua igreja. Enquanto eu prego, liberta e cura, transforma, batiza, renova, aviva, salva, liberta. Orebianda, abre a fé. Enquanto eu prego, trabalha aqui, Senhor. Trabalha nesse canal, nas pessoas que estão se inscrevendo, nas vidas que estão ouvindo cada pregação que está indo para a rede social, Pai. Entra na casa desta mulher, entra na casa deste homem. Trabalha, Senhor, aonde tiver uma vida que tem acesso às palavras que saem deste altar. Oh, alebreanderebria, subcantarai, que entre o teu poder, que entre a tua glória, e que a tua glória se faça presente. Vem cá a glória do céu neste lugar, que os querubins que adoram a Deus lá na glória, manda um deles aqui na igreja. Manda eles aqui, Senhor. Manda os serafins para cá, Senhor. E que nós venhamos sentir agora a mudança em nós. Xarabiá, subcantarai. Nós venhamos sentir leve, transformada. Mistura conosco, Rei da Glória. Toda honra seja dada para o teu nome nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. E no sangue de Jesus nós já te exaltamos e te glorificamos. Amém. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 6, versículo 8 até o versículo 23. A palavra vai dizer: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Versículo 8 do capítulo 6 de 2 Reis. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com o seu servo, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, e não uma vez nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou seu servo e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos pais é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. Glória a Deus. Vamos aprender alguma lição com essa pregação nessa noite. Vamos aprender nessa palavra. A Bíblia vai dizer que o rei da Síria, nós vemos que ali em Israel, quando terminava uma guerra, já vinha outra guerra. E sempre Deus, ele tinha os seus profetas para interceder e para ajudar o povo dele. E como nos dias de hoje também, nossas guerras, elas é espiritual. Nós sabemos que o diabo trabalha muito bem trabalhado. Ele não trabalha como nós humanos, que cansamos,
Satanás, ele é espírito. E ele sabe muito bem as suas estratégias. Porque o diabo também conhece nossa personalidade. Satanás conhece nossas fraquezas. E sabe qual é o ponto fraco de cada ser humano. E sabe como investir na queda da humanidade. Como ele investiu em Eva e trouxe maldição sobre a terra. Mas o Senhor Jesus nos resgatou através de Maria, que deu a luz ao Senhor, outra mulher inteligente. E Jesus veio e nos salvou naquela cruz. E a Bíblia diz que esse rei da Síria aqui, ele estava planejando a guerra contra Israel. Mas Deus, ele vai revelar para o profeta Eliseu cada estratégia que o rei pensava dentro do seu quarto. Cada pensamento, cada estratégia era revelada para Eliseu. Porque Eliseu, ele era profeta de Deus, foi um homem de renúncia, um homem que deixou seu trabalho, seus bois, deixou tudo para trás e foi um discípulo de Elias que levou a sério o teu ministério. Então Deus, ele honrava a Eliseu. Deus revelava sobre a nação tudo o que estava passando sobre a sua nação para Eliseu. Eliseu era um canal do poder de Deus na terra. E hoje Eliseu está na glória. E hoje quem é o canal de Deus? É eu, é vocês. Nós somos os canais de Deus. E quando nós estamos em comunhão e renúncia e santidade, irmão, Deus nos usa para dar livramento para a nação. Deus usa para dar livramento para nossas próprias famílias. E Deus nos usa para dar livramento para outras famílias também. Então, foi assim que aconteceu com Eliseu. Por quê? Porque o rei, ele estava colocando estratégia emboscada no caminho dos filhos de Deus. Para que quando eles passassem, eles fossem destruídos pela guerra. E assim também, irmão, é na nossa vida. Satanás luta dia e noite para te destruir na caminhada. Ele luta para colocar laços nos nossos caminhos, emboscada nos nossos caminhos. Mas maior é o que está em nós. Mais são os que estão lutando por nós do que os que estão com eles. Então eu e você, nós devemos não ter medo das guerras do diabo. Enfrentar as guerras de Satanás com jejum, oração, congregando, santificando, renunciando, vindo buscar o reino de Deus. E não ter medo. Porque se nós ter medo, o diabo vai sempre investir no lado emocional. Sempre vai jogar guerra, porque ele sabe, ela tem medo, eu vou lançar sempre seta, impedimento, barreira, até eu derrubo ela, porque ela é medrosa. E a Bíblia diz que os medrosos e os tímidos não herdarão o reino de Deus, não entrará. Então, nós devemos ser como Eliseu, um homem de Deus. Satanás não pode derrubar um homem e uma mulher de Deus. Através de um homem e uma mulher de Deus, a nação é poupada. As famílias é poupada. Então não se esqueça que através de você sendo de Deus é que vem os livramentos do Senhor. A Bíblia vai dizer que em tal lugar estará o meu acampamento. Então ele sabe qual é o lugar de te dar uma rasteira. Ele sabe qual é o lugar em que você é fraca. Ele sabe qual é o lugar em que você cai. Então em tal lugar estará o meu acampamento.
Mas ele também sabe que se Deus levanta homens e mulheres de Deus na terra, ali a falência do inferno, ali a destruição do inferno. Quando tem homem verdadeiro de Deus na terra, quando tem mulher verdadeira de Deus na terra, as legiões tremem na base, os demônios tremem na base. Orabacanta labacheia. Você pode levantar sua mão nessa noite, irmão. Glorifique esse Deus, aleluia. Deus te chamou para ser uma mulher de Deus, uma mulher que vai ter também estratégia. Satanás tem estratégia, mas a mulher de Deus também tem, diabo. O diabo cria estratégia, Satanás, mas as mulheres de Deus também vêm com estratégia. E ali ele é inteligente, mas o Espírito Santo é mais do que ele ainda. Então, estava ele pensando que ele podia com a nação de Israel, mas Israel tinha um homem de Deus. E muitas vezes ele olha para mim e para você e acha que pode entrar na nossa casa, na família, no casamento, na saúde, no ministério, na rua, na vizinhança, no bairro, na cidade, na nação. Mas quando tem um homem de Deus, Deus guarda. Deus diz para Abraão: se em Sodoma e Gomorra tivesse um justo, ele não teria destruído Sodoma. Então, irmão, você tem muito valor na presença de Deus. Talvez você não tenha valor para os homens que é pecador, para as mulheres que é pecadora, para a sua família que é carnal, para o teu marido que é carnal, para os teus amigos que é carnal, mas você tem muito valor para Deus. Então continue sendo uma mulher de Deus, porque uma mulher de Deus, ela não é coluna só para a casa dela, mas é coluna que protege a nação, protege a família, protege os ambientes. Então a Bíblia diz: mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, pois os sírios, que era uma das nações perigosas, desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, de que eu tinha avisado, e se guardou ali, e não uma e nem duas vezes. Então esse rei aqui, ele era bom, irmão, que ele obedecia. O rei, ele escutava, ele ouvia quando o profeta de Deus estava ali abrindo os olhos, para que ele não fosse passar naquele lugar. Porque se ele fosse passar naquele lugar, ele seria destruído. A Bíblia diz que nós devemos crer nos nossos profetas. Quem crê nos seus profetas prospera. Nós devemos ouvir nossos pastores. Nós devemos ouvir as pessoas de Deus que Deus levanta para nos avisar, para falar, para nos ensinar. Quando nós escutamos, nós somos abençoados. E esse rei aqui teve o livramento, porque ele ouviu. Muitos hoje em dia não é abençoado, porque é rebelde. Prefere sacrificar do que obedecer. Quando ouve um conselho, quando ouve uma exortação, quando ouve que Deus quer livrar eles, não, eles batem no peito e não está nem aí, não obedece e acaba sendo destruído. Mas o rei, ele obedeceu. Versículo 11. E não só uma vez, todas as vezes ele obedeceu. Quando Deus usava Eliseu, o rei parava e ouvia. E assim temos que ser nós também, ouvir a voz de Deus. Ouvir quando Deus usar alguém para falar conosco, não bater de frente, não ser rebelde, mas escutar o que Deus quer falar conosco. Então, irmãos, a palavra diz que Deus, aqui no verso
versículo 11. Então se turbou com estes incidentes o coração do rei da Síria e chamou seu servo. Ele disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Então o rei, ele ficou muito triste. O coração do rei estava abatido, triste, turbado. Por quê? Porque todas as estratégias dele falhavam. Ele colocava seus guardas ali e nada acontecia com Israel. Aleluia. Então você já imaginou como que Satanás fica conosco? Quando ele vê que você tem livramento, que você tem proteção, que você é protegida por Deus, ele fica triste, chateado de ver você na casa de Deus, você aqui nessa noite. E muitas vezes, irmão, nós não damos valor aos livramentos de Deus. Nós não damos valor ao que Deus faz por nós. Mas continuaremos dando valor. E o diabo, por outro lado, ele fica muito triste de ver você de pé. Porque ele sabe que a mão de Deus é o poder da oração. É o poder do companheirismo. É estar ligada com gente de Deus, andar com gente de Deus. Nós só temos a ter um coração grato e uma vida de livramento. Então aquela nação estava de pé por causa de Eliseu. E por outro lado, o mundo espiritual, ele fica chateado. O mundo espiritual se sente derrotado quando vê Deus te protegendo, Deus te livrando e Deus te guardando. Então a palavra diz no versículo 12, ele queria saber se tinha alguém do exército dele que estava falando o que ele estava fazendo, para que o povo de Israel ficasse com o olho aberto, mas não tinha ninguém. Era o próprio Deus que estava revelando para Eliseu as estratégias do rei. Então nós vemos que Deus, ele usa o dom da revelação. Quando ele quer revelar algo a nosso respeito, ele ainda é o mesmo. Ele ainda mostra para nós em sonho, ou ele usa alguém para te revelar, ou pela palavra. Deus continua ainda com o dom da revelação, trazendo livramento, trazendo proteção para a nossa vida. Esse dom não mudou. Esse dom ainda tem nos dias de hoje. Então a Bíblia vai dizer que Deus revelou, porque Eliseu tinha este dom de revelação. Versículo 12. E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. E ele disse: vai ver onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. Fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carro e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Então agora o rei, ele queria ir, mandou seus moços ir atrás, saber aonde estava Eliseu. Porque as guerras de Israel estava vencendo, estava recebendo livramento por causa de Eliseu. Então nós vemos aí, se nós parar, se nós desistir, quantas pessoas destruídas, quantos homens, mulher, nações, vida é livrada, irmão, onde tem um homem de Deus, onde tem uma mulher de Deus. Nós vemos aqui que o Satanás não está atrás, não é de ouro e de prata, mas é atrás de Eliseu. Porque era Eliseu que estava passando tudo ali para o rei. Glória a Deus. Então, ficamos espertos, abrimos os olhos espiritual. O diabo morre de inveja de uma mulher de Deus na terra. Satanás morre de inveja de um homem de Deus na terra.
Porque aonde entra um homem de Deus e uma mulher de Deus, Deus, ele muda um quarteirão, ele muda uma rua, ele muda uma vizinhança, ele muda uma cidade. Levanta a mão, igreja. Oh, aleluia! Onde entra um homem e uma mulher de Deus, Deus faz mudança. É isso que incomoda o diabo. Desperta, igreja. O que incomoda o diabo é você ter Deus na tua vida. Porque quando eu e você tem Deus na vida, nós mudamos o ambiente. Rebianda, labre a sebra, labre a súria. Se a tua e a minha família está de pé nessa noite, é porque eu e você se despiu da glória desse mundo. É porque eu e você renunciou aos pratos dessa terra. É porque você deixou o lodo desse mundo. E hoje, eu e você é uma mulher de Deus. É por isso que dá essa paz. É por isso que muitos estão comprando e pagando. É por isso que muitos estão prosperando. É por isso que muitos estão casando. É por isso que muitos estão vivos. É isso que o diabo tem medo. É isso que o diabo odeia. Ele odeia ver você no altar. Ele odeia ver você na casa de Deus. Ele odeia ver você louvando. Ele odeia ver você adorando. Porque ele sabe que enquanto eu e você adora, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Quando Deus olha para a terra, que Deus é um homem de Deus, que Deus é uma jovem de Deus, uma criança, um adolescente. A Bíblia diz que ele é um rio cujas correntes alegra até o trono de Deus. Oh, move os céus, move a terra. Não pare, homem de Deus. Não pare, mulher de Deus. As nações precisam de mim. As nações precisam de você. Tua família precisa de você. A humanidade precisa. Não pare. Não pare, homem e mulher de Deus. Glória a Deus. Não deixe as lutas te parar. Não deixe os problemas te parar. Não deixe as perseguições te parar. Não deixa quem não quer seguir Jesus te parar. Aleluia! E eles vão atrás de Eliseu. Por isso que eu e você tem que jejuar, orar, ler a Bíblia, buscar de verdade. Satanás não está com inveja daquele ímpio que está prosperando, que está com um carrão lá na garagem, comendo bom. Ele tem inveja de você, mulher de Deus. Por isso você nunca pode passar uma noite sem não orar. Nunca passe uma semana sem não jejuar. Você precisa estar com as armas preparadas, porque ele vai atrás de quem tem Deus. Porque ele sabe que quem tem Deus é respeitado na terra. Quem tem Deus muda os ambientes onde passa. É disso que o diabo está preocupado. É com pessoas que carregam Deus dentro dele. Ele vai atrás de Eliseu. O diabo vem atrás de confrontar, te amedrontar. Você não deve parar. E quando o moço do homem de Deus levantou cedo, saiu no versículo 15. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalo e carro. Então o seu moço lhe diz: ai, meu senhor, que faremos? Sabemos que esse moço não é Geazi. Geazi mentiu no capítulo 5 para Eliseu, pegou as riquezas de ali, ele pegou aquelas riquezas de Naamã e ficou leproso e foi. Então
Eliseu não andou mais com Geazi agora. É outro moço das escolas do profeta. E esse rapazinho novo que começou a seguir o ministério de Eliseu, quando ele viu que estava a cidade cercada de cavalo, carro, ele temeu na base. Porque quando nós somos novos convertidos, nós temos medo de guerra. Mas nós sabemos que as nossas guerras, quem vence ela é o exército de Deus. Nós temos Miguel, nós temos os anjos, querubins, serafins, nós temos anjos. O Senhor diz, nós não estamos sozinhos. É o exército que luta por nós aqui na terra. Então esse rapazinho no versículo 16. E ele diz, o que faremos? E muitas vezes quando nós estamos cercados de luta, de guerra, de problema, nós também falamos, agora é o meu fim. Agora acabou. Mas Eliseu tinha maturidade. Eliseu realmente era um homem de Deus. Quando o homem é uma mulher de Deus, ele não para, irmão. Pode vir a guerra que vier. Um homem e uma mulher de Deus só vai parar o dia que morrer. As guerras dessa terra não podem me parar. As guerras não podem te parar. Nós precisamos cada dia amadurecer na presença de Deus. Ser como Eliseu, aquele rapazinho ficou com medo. Mas o 16. E ele diz, não temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia! Quando vem uma guerra, nós devemos dizer assim, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso que você tem que ter a Bíblia no seu coração. Por isso que você tem que ter a Bíblia na cabeça. Porque na hora que vem os problemas, não vai vir ninguém te ajudar. O dinheiro não vai comprar sua guerra, amizade não vai, pai e mãe não vai. O que é que vai te capacitar na hora das guerras? É a palavra. Glória a Deus. Por isso a palavra liberta. Porque as palavras que você ouve, elas entram em você. Para na hora da luta, irmão, ela vai falar no teu pensamento, no teu coração. Então Eliseu vem com a palavra e fala, mas são os que estão conosco. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então ele tinha a palavra. Nós devemos ter a palavra. Ir para a igreja e escutar a palavra. Não deixar o sono te vencer. Porque tem crente que é assim, irmão. Ele chega na igreja, na hora do louvor, ele está despertado. Mas na hora que começa a pregar, vem um sono. E rouba a fé daquele irmão. Rouba a fé daquela irmã. E na hora que vem as guerras, aí agora está faltando a palavra. E aí entra o medo. Mas se você tiver a palavra, você vai lembrar dela. Ela vai te fazer vencer cada guerra espiritual. Aí o que vai acontecer? O 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos do rapaz, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis que o monte estava cheio de carabacanterebrias. Rabianda labriaçúria. O monte estava cheio de carro, de cavalo de fogo, em redor de Eliseu. A cidade estava cercada de cavalo e de carro do inimigo. Mas a Bíblia diz que ao meu redor e ao seu redor os anjos estão acampados. Aleluia! E Eliseu ora para Deus abrir o olho daquele moço. Porque eu e você, irmão, não pode andar com cego. Eu e você não pode andar com gente fria. Eu e você não pode andar com gente
morto. Nós temos que andar com pessoas do mesmo nível. Então ele ora: Deus, abre o olho dele, para que ele enxergue igual eu enxergo. Se Deus colocou eu na vida das irmãs e vocês na minha vida, é porque Deus quer que vocês sejam discípula. Deus quer que vocês sejam cheias do Espírito Santo. Peça para Deus os dons de língua, para vocês falar línguas repartidas de fogo. Peça para Deus os dons que estão na vida da mulher de Deus, da pastora. Porque quando Deus põe uma mulher no caminho da outra, que ela é cheia, é para dividir, é para ter a mesma unção, é para ter a mesma glória. E Eliseu tinha visão, Eliseu tinha fé, e o mocinho não tinha fé, e o mocinho era cego espiritual. Eu e você não pode andar com cego, senão nós caímos no buraco. Eu e você não pode andar com quem não quer santificação, com quem não quer a palavra, com quem não quer compromisso com Deus. E quando alguém cola em nós, nós temos que orar e dizer: Deus, só é para ficar do meu lado se ele pegar a visão. Aleluia. Se não pegar a visão, não vai ficar do meu lado, porque senão vai te atrapalhar. É verdade. Glória a Deus. Quantas pessoas estão destruídas hoje em dia? Porque anda com companhia errada, cola em incrédulo que não quer converter, que não quer mudar, que não quer libertar, que não quer transformar, quer ficar na igreja, quer viver uma vida de qualquer maneira, quer ser um ser humano irresponsável. Oh, aleluia! Mas Deus não quer que eu e você cola em quem não quer nada com a vida, não. E Eliseu ora e fala: Deus, ele, foi o Senhor que pôs ele na minha vida, abre o olho dele. Mostra para ele o que eu vejo. Orabacantarabacé. E a Bíblia diz que Deus abriu o olho. Eu e você está aqui na terra para orar para as pessoas. Quantas pessoas é cego? Ora para Deus quando ela colar em você. Prega para ela. Ora para Deus abrir o olho dela. Ora para ela enxergar. Para ela ser uma bênção, se ela querer. Porque Deus só vai fazer com quem quer. Deus respeita a minha vontade. Se eu dizer eu não quero, eu quero continuar cega dando trabalho, eu vou dar. Então você tem que ver se a pessoa quer. Se ela não querer, a bênção volta para você. Então ele era homem de Deus. Ele abriu o olho e viu. Ele viu que ao redor de Eliseu tinha mais. Era mais os que estavam com eles. Mais, meu irmão, minha irmã, os que estão conosco. Então não tenha medo nessa noite. Não tenha medo da porta que se fechou. Não tenha medo do deserto. Não tenha medo da macumba. Não tenha medo do feitiço. Não tenha medo da inveja. Não tenha medo do vício. Não tenha medo do julgamento. Não tenha medo da ameaça. Mas é os que estão comigo. Mais é os que estão com você, igreja, do que os que estão com o diabo. Oh, aleluia. Levanta tua mão, igreja, e dá glória ao Senhor nessa noite. Aleluia. Porque mais é os que estão na nossa vida. Nós temos que pôr isso em prática, igreja. Nós que é crente precisa pôr isso em prática, porque o que tem de crente medroso, o que tem de crente que nega o nome de Jesus na luta. Mas nós precisamos levar avante a nossa fé e a visão de Deus. Glória a Deus. Versículo 19. Então Eliseu lhe disse. Aí, irmãos, o 18 vai dizer: e como descer a ele, Eliseu orou o Senhor. Aí vieram agora do lado do diabo. Agora vieram os rapazes da Síria. E como que a gente ora pelos que estão do lado do diabo? Está te perseguindo. Cega os olhos do inimigo, Senhor. Aqui Eliseu vai e fala assim, ó. Ele ora para Deus cegar os olhos de quem quer te atrapalhar. E ali ele ora
e fala assim, ó, como descer a Eliseu. Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Por quê? Porque eles queriam atrapalhar Eliseu. Então você tem que orar assim: Deus, aquela pessoa me odeia, ela não quer que eu vou para frente. Quando eu estiver passando naquela rua, não deixa ela passar no meu caminho. Põe ela para passar na outra rua. Não deixa ela me encontrar. Não deixa ela me ver. Deus, não deixa. Não deixa ela entrar mais no meu caminho. Já que ela é para me atrapalhar, ela é usada pelo diabo. Ela quer me destruir. Fora do meu caminho. Fora do meu arraial. Fora da minha casa. Fora. Fora. E Eliseu vai falar: fere, Deus. Você não pode ter sentimento. Aleluia. Você vai andar com o inimigo de mãos dadas. A Bíblia manda nós orar pelos inimigos. Ore, mas não que você vai andar com a pessoa que você sabe que ela quer sua queda. Você vai desejar que ela vai por outro caminho. Você vai andar um caminho e ela vai andar o caminho dela. É assim que tem que viver o inimigo. Que ele viva o caminho dele e eu e você viva o nosso caminho. Porque não tem condições de andar com quem tem inveja de você. Davi e Saul andaram por caminhos diferentes. Davi colou em Jonathan, porque Jonathan tinha amor à alma de Davi. Quando as pessoas são destruídas nos dias de hoje, porque tem andado braço a braço com o inimigo, tem andado mão a mão com o inimigo. E Eliseu ensina para nós. Ele cegou os inimigos. E aqueles inimigos, Eliseu vai levar o inimigo lá na terra dele. Então vamos caminhando na Bíblia. Então Eliseu lhe diz: não é este caminho, nem esta cidade, segue-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. Ele estava buscando Eliseu, e ele estava tão cego, irmão, que ele estava andando com Eliseu, e não estava sabendo que aquele era Eliseu. E ali Eliseu foi levando eles para Samaria, que era o lugar, a cidade, onde ficava o profeta de Deus. E sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu: agora Eliseu vai orar. Abre a este os olhos. O versículo 20. Para que veja o Senhor. E Deus abriu os olhos daqueles homens, irmão. E aí aqueles homens viram que Eliseu não estava só. Viram que Eliseu estava muito bem acompanhado. Que mais eram os que estavam do lado de Eliseu do que os que estavam do lado dele. É assim que nós devemos fazer. Por um tempo você tem que sair dos seus inimigos. Por um tempo você tem que parar de caminhar com o inimigo. Mas sempre coloca aquele inimigo quando vier na tua mente a lembrança de alguém que te fez mal. Ore o Pai Nosso e põe ele nas mãos do Senhor. Porque tem momentos na nossa vida que nós vamos ter muitas pessoas erradas sair da nossa vida. Eliseu cegou os inimigos e foi levando eles. Na hora que chegou no ponto certo, Eliseu orou: abre os olhos desses inimigos, Senhor. E Deus abriu, e agora ele viu que Eliseu era homem de Deus. Assim é na minha vida e na sua. Quando a gente está brigando, está confusão, não está dando certo, deixa aquela pessoa pelo espaço de tempo. Depois aquela pessoa, um dia ela vai entender. Aleluia. Que quem estava na tua vida era Deus. Não adianta na igreja ficar brigando com as pessoas. Não adianta servir a Deus com guerrinha, picuinha, confusão e contenda. Se está tendo contenda, se está tendo briguinha, se está tendo dissensão, deixa ela um pouco e vai fazer a vontade de Deus. E aí os olhos deles abriu. Quando os olhos abriu, terminando. Agora o versículo 21. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los meu pai. Mas ele disse: não os ferirá. Ferirá tu os que tomaste prisioneiros, com a tua espada, com teu arco.
põe-lhes diante pão e água, para que coma e beba, e se vão para o seu senhor. Então Eliseu não deixou o rei matar, o rei ferir, o rei destruir. Eliseu disse: dá pão e água e deixa eles ir. Deixa eles ir ficar com o exército deles. Deixa voltar para o seu senhor. É assim que nós temos que fazer. Nós não temos que querer que nosso inimigo morra, que aquele que mexeu comigo e com você morra, mas que eles vão a vida deles. Porém, irmão, que eles vão viver com as pessoas que eles escolheu viver, com as pessoas que eles escolheu servir. E nós devemos tirar o sentimento e deixar inimigo, gosta da coisa errada, então vai andar com gente errada para lá, vai viver com gente errada para lá, porque eu e você pertence ao Deus de Eliseu. Nós não vai matar e nem vai destruir os inimigos, mas as pessoas que escolhem as coisas erradas, que fiquem com suas coisas erradas para lá. Foi assim que Eliseu falou para o rei: não, rei, não precisa matar, não precisa ferir, deixa voltar para o seu senhor. E eles voltaram. 23, terminando. E apresentou-lhe um grande banquete. Está vendo? Salmo 23 fala, irmão, que vai chegar uma hora que todas as pessoas que falou que você não prestava, seus inimigos vai sentar numa mesa e ver a unção na tua vida. Da mesma maneira aconteceu aqui. E fizeram um banquete, apresentaram um banquete, comeram, os inimigos comeu e bebeu, e despediu, e foram para o seu senhor, e não entrou nunca mais em Israel, porque agora eles reconheceram que Israel estava de pé, porque ali tinha um profeta de Deus naquela cidade, e os seus inimigos têm que parar de mexer comigo e com você. Os meus e os teus inimigos têm que parar. Aleluia. Por quê? Tem que reconhecer que há unção na minha vida, na sua. Reconheceram que Eliseu era homem de Deus e voltou e teve paz e sossego por causa da unção de Deus. Então, irmão, se você quer ter paz e sossego, você quer ter uma vida abençoada, busque a unção de Deus. Porque a unção, ela é respeitada pelo diabo. A unção é respeitada pelos inimigos. Aonde tem a unção de Deus, irmão, ali tem as providências de Deus. Concluindo, e ali teve a paz, e ali não precisou ninguém matar ninguém, destruir ninguém. Ali o poder de Deus trabalhou tanto do lado da vida do povo de Deus, e tanto do lado dos inimigos. Todos voltaram sabendo que em Israel tinha um homem de Deus. E assim tem que ser o seu legado e o meu. As pessoas têm que olhar e ver que há um Deus, que a tua família está guardada, que a tua igreja está guardada, que a tua rua está guardada, tua vizinhança está guardada, o Brasil está guardado, a cidade está guardada, porque existe homens e mulheres de Deus ainda sobre esta terra. Então continue buscando o valor de ser um homem e uma mulher de Deus, porque é isso que o inferno teme, é isso que Satanás se preocupa. Muitas vezes eu e você só preocupa com comer, beber, casar, estar em casamento, e esquece de ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mas o que o diabo está preocupado é em você ter a fé, em servir a Deus de verdade. Ele teme na base, porque ele sabe que aonde tem, ali há proteção. Então que Deus abençoe os irmãos que vão assistir nossas pregações até o fim. Inscreve no nosso canal, deixa o like. Em nome de Jesus, abençoe o nosso canal. Amém? Que Deus abençoe os irmãos que estão na igreja. Vamos orar alguns minutos.